Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 9 de agosto de 2021, uma segunda-feira, uma segundona, e que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e como nós sempre falamos, estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles e por isso nós estamos alegres. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa, uma segunda-feira inesquecível, memorável, mesmo sendo uma segunda-feira. Dizem que a segunda-feira não é um dia muito inspirador, mas que o Senhor se derrame sobre a tua vida, porque é o dia que o Senhor preparou, é o dia que o Senhor manifestou, é o dia que o Senhor concretizou, já tornou uma realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor, como todos os dias. Como todos os dias, falando das coisas, dos negócios do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos olhar para o alto, né? Da onde vem todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, e essa condição espiritual esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A presença, a plenitude, o poder, o mover do Senhor se derramem maravilhosamente em nome de Jesus. Glória a Deus! E mais uma vez estamos aí pensando sobre as coisas do Senhor e estamos falando sobre aquilo que o Senhor determina como sendo os últimos acontecimentos. Eu tenho falado nesses dias, eu até escrevi, né, que é a ordem dos acontecimentos, a organização dos acontecimentos é uma organização perfeita, uma ordem perfeita, porque o Senhor está sempre, em primeiro lugar, preservando as suas promessas sempre. A sua palavra não cai por terra, principalmente no ambiente escatológico. Em segundo lugar, ele sempre está priorizando a misericórdia, a compaixão, o perdão e a reconciliação. Em qualquer momento. Seja lá no Antigo Testamento, seja lá no tempo de Moisés, seja lá no tempo dos patriarcas, seja lá no tempo de Adão e Eva, de Caim e de todos os outros momentos, gerações, ciclos na palavra do Senhor. Então isso é maravilhoso, isso é muito especial, porque nós temos um Deus que não muda, conforme diz lá em Malaquias, capítulo 3, do versículo 6 em diante. Então, essa condição espiritual, ela mais uma vez se observa no tempo, ou nos últimos tempos, ou no tempo da escatologia, né? Nos acontecimentos, na cronologia dos fatos, na ordem dos acontecimentos. Então, a gente está já quase terminando, pelo menos nesse momento, esse processo escatológico, esses acontecimentos, e desde ontem eu estou repassando, né, de maneira mais sintética, mais resumida, mas não permitindo que se passe desapercebido alguma coisa que eu tenha falado ou que eu tenha passado rapidamente. Eu não quero isso, mas eu quero que você tenha toda a linha de raciocínio. Claro, se você não tiver tudo na cabeça, na memória, vá entrando, olha, Instagram, Facebook, YouTube, principalmente YouTube, porque tá tudo certinho ali, né? Se você se inscreve no meu canal, Rubens Sá, então tá tudo certinho ali, cada ponto, cada dia, e eu tô falando desde junho a respeito de escatologia. Então já falamos muitas coisas, né? Mas agora eu estou passando como se fosse a agenda cronológica, né? Vamos chamar assim, o organograma escatológico, de uma maneira muito mais assim, a nos levar ao entendimento de que Deus tem tudo certinho e não existe confusão. Bom, então vamos lá. Quando começam os últimos acontecimentos? Quando começa o princípio das dores, segundo Jesus?
Por que o princípio das dores? Porque no princípio das dores o Senhor faz alusão à mulher que está grávida, né? Então é o princípio das dores porque a dor antecede o parto. O parto é o momento da alegria, o parto é o momento da celebração. Mas até chegar nesse momento há um certo, vamos chamar, desconforto, né? Claro que a gente sabe que depois disso, depois do nascimento da criança, tudo passa. Mas enquanto não passar, há um pequeno desconforto, não é? Não é assim? Então é exatamente o que Jesus fala a respeito do processo escatológico. Princípio das dores, rumores de guerra, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, reino contra reino, nação contra nação. E assim o mundo vai se desgastando, o mundo vai se degenerando. Não apenas no sentido moral, ético, espiritual, de amor, mas o mundo vai se desgastando também na criação, na natureza. Então a gente precisa estar observando tudo isso, né? Com sentimento, com coração aberto, na nossa conexão com o Senhor, sabendo que em tudo, nessa comunhão, o Senhor vai nos preservar. Mas é uma tribulação. Mas não é a grande, eu sempre falo assim, a grande tribulação, porque a grande tribulação, o Senhor Jesus, ele pontua como sendo o quê? Um momento exatamente de toda a condição de manifestação da vontade do Senhor. Por quê? Quando chega a grande tribulação, ela é pontuada pela manifestação do anticristo. O anticristo é reconhecido. Houveram anticristos durante toda a história da humanidade? Houveram. Como eu sempre falo para você, não é que vai ter uma agenda assim, agora começou. Mas vamos dizer, é a regularidade, é a persistência e a profundidade dos acontecimentos é que farão a diferença. Então é a manifestação do anticristo e isso dará, né, como que vamos chamar um fortalecimento dessa grande tribulação, né? Então o anticristo. No momento que o anticristo for revelado, é o momento, em algum momento, não sei se é no primeiro dia, no segundo dia, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é naquele instante, por ocasião da manifestação do anticristo, a igreja será arrebatada. Quem é essa igreja? É o povo gentílico. Por que será arrebatada? Porque cumpriu com o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Pregar o evangelho a toda criatura. Então, pregar o reino dos céus seria incumbência do primeiro grupo, o grupo de Israel, mas o primeiro grupo não quis. Então o segundo grupo cumpre, que é o povo gentílico, agora, desculpe, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Esse grupo sai. Por que sai? Por que o arrebatamento? É para fugir do planeta Terra? Não. É para que o planeta Terra vai estar em franco desgaste, em franca destruição, é para que o povo seja, vamos chamar, poupado desse momento? Também não é essa a questão. O povo sai para ser coroado. É a noiva sendo aferida, sendo ataviada, sendo limpa, purificada, preparada, adornada para o encontro com o noivo. Né? Nos utilizando a palavra do Senhor, né? Se utilize nós também nos utilizando da figura do casamento. É a noiva se encontrando com o noivo à beira do caminho. Não é assim que sempre acontece? Depois ambos vão para o altar. Mas há um encontro no meio do caminho, onde a noiva, né, de acordo com os costumes, era aferida no seu enxoval, nos seus preparativos, para principalmente a celebração das bodas, e dentro da celebração das bodas tem a lua de mel. Então é exatamente esse momento. Então a noiva sai para encontrar-se com o noivo. Durante esse encontro com o noivo acontece o quê? O julgamento. O julgamento agora não é para
aferir para a destruição, mas é julgamento para aferir o galardão e a recompensa que tanto a palavra de Deus pontua desde a antiguidade, passa pelo Novo Testamento, e Jesus fala algumas vezes no livro de Mateus sobre a recompensa. Por que recompensa? É a paga daquele que permaneceu fiel, daquele que, a despeito da perseguição, a despeito vamos dizer assim, da zombaria, de tudo que acontece para aquele que defende a obra, defende o nome do Senhor Jesus, passa. Então é aquele momento. Enquanto isso, no planeta Terra estará acontecendo a grande tribulação, né? 7 trombetas, 7 selos e 7 taças. Está lá, Apocalipse, do capítulo 5 ao capítulo 20, tem toda essa situação. 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Está tudo ali. Não vou entrar nessa seara agora, porque senão a gente vai entrar. E você me conhece já percebeu que eu gosto de tudo bem detalhado, bem explicado. Então aí eu não vou entrar no Apocalipse agora, deixa para um outro dia. Mas é exatamente o que acontece. Então essa grande tribulação. E o que estará acontecendo na grande tribulação? Esse primeiro grupo será de alguma maneira exortado e alertado mais uma vez sobre a messianidade de Jesus Cristo, sobre o Messias, o Yeshua HaMashiach, o prometido das nações, o verdadeiro sol da justiça, a verdadeira estrela da manhã, né? Como a gente fala no nosso português, a estrela d'alva, ou seja, a estrela da alva, a primeira estrela que dá, né? Dá do seu brilho, anunciando, né, o dia, a manhã, o amanhecer, a madrugada. Então é exatamente esse Jesus que novamente o Espírito Santo estará por revelar a esse grupo. Ainda que até então esse grupo não tenha querido, muitos desse grupo, segundo a promessa do Deus Pai lá para os patriarcas, aconteceria um dia, e acontecerá. E esse povo será mais uma vez perseguido, flagelado, será perseguido. Por quê? Porque esse anticristo se manifestará, contra tudo aquilo que diz respeito a Deus, contra tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus, contra tudo aquilo que alguns representarão como ameaça para esse anticristo. Então será um momento dificílimo, um momento de flagelo, de perseguição, de mártires, em nome do Senhor Jesus. Mas essas pessoas terão um espaço, um ambiente, desculpe falar assim, mesmo dentro dessa situação terrível, terá um ambiente para se converter a Jesus, se quiser. Como eu sempre falo para você, haverão remanescentes em tudo isso? Claro que sim, tanto do primeiro grupo, infelizmente até mesmo do segundo grupo, eu creio. Não que o Senhor esteja trabalhando esse primeiro grupo mais, não, esse grupo já saiu de cena. Mas sempre há um remanescente, sempre há alguém, mas nunca como sendo uma segunda chamada. A primeira chamada desse grupo já foi. Agora o Senhor está se voltando para, vamos chamar assim, da primeira chamada desse primeiro grupo. Certo? Então vamos andar. Então vai ter essa perseguição muito grande, muito forte, uma situação de natureza totalmente convulsionada, totalmente alterada, a humanidade se degenerando cada dia mais, mas isso não significa que o Espírito Santo não esteja agindo. Claro, aquele povo que manifestava a plenitude do Espírito Santo, aquele povo que manifestava a vontade do Espírito Santo, aquele povo que andava no caminho do Espírito Santo, claro, aquele povo vai sair.
já saiu. Então é lógico que haverá uma, vamos chamar assim, haverá uma manifestação menor do Espírito Santo, mas isso não significa que o Espírito Santo não esteja agindo, não esteja ministrando e não esteja protegendo de alguma maneira, porque é aquilo que Jesus fala, se não fosse abreviado esses dias, ninguém suportaria, nem mesmo os escolhidos. Jesus fala isso. Mas Jesus está falando sobre esse primeiro grupo? Não. Desculpe, esse segundo grupo? Não. Sobre esse primeiro grupo. Tá dando para... lembra? Tá trazendo à memória tudo que a gente já conversou? Então tá bom. Então nesse momento, haverá o quê? Nessa grande tribulação. Haverá no primeiro momento esse anticristo tentando fazer aliança e conseguindo fazer aliança, segundo Daniel, durante metade da tribulação, 3 anos e meio, mas depois ele se aproveita desse ambiente para poder se rebelar e identificar quem realmente adora ao Senhor em espírito e em verdade. Então será uma perseguição terrível, como jamais aconteceu anteriormente. Bom, havendo tudo isso, esse anticristo é aceito. É aceito porque eles representam o governo terreno, uma autoridade terrena. E ele se atrela, ele se junta com o falso profeta. Então, o anticristo, o falso profeta e dragão seria, entre aspas, aquilo que eu falei didaticamente falando, da trindade do diabo. O dragão, o falso profeta e o anticristo. 3 personagens da grande tribulação, que estarão, comungados para trazer destruição, principalmente a obra de Deus, a palavra de Deus e aqueles que representam ao Senhor. Isso tudo dentro da grande tribulação. Já houve anteriormente? Sempre houve, como ainda há. Como eu sempre falo para você, nós estamos diante de um ambiente de tribulação. Então há perseguição, tem cristão morrendo no mundo por causa do evangelho, tem, Nunca se matou tanto pessoas, aqueles que representam o evangelho no século XX, Mais se matou gente no século XX porque falavam do evangelho do que toda a história da humanidade até o século XIX. Do século I até XIX não se matou tanto como se matou no século XX. Então a perseguição ela permanece e continua. Mas a perseguição da grande tribulação é completamente diferente. Por que esse primeiro grupo? Porque tem uma identidade forte. Você sabe disso? Os livros falam a respeito. Que é um grupo que tem uma identidade muito forte. E por isso prevaleceu, mesmo com toda a perseguição da humanidade durante várias coisas, Guerra Santa, Inquisição, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, todas as perseguições, esse grupo suportou. Morreu muita gente, mas muita gente prevaleceu. Então, infelizmente, isso vai acontecer novamente. É porque Deus quer? Não. É porque esse grupo rejeitou a Jesus. Só por isso. Bom, e dentro disso haverá o momento em que esse anticristo vai juntar as nações contra esse primeiro grupo. E virão, como diz a palavra, povos, nações e raças, a uma contra esse grupo, na região ali de Israel. Quando estiverem por darem o tiro para começar, nesse momento, vem o Senhor Jesus com seus exércitos. Quem são esses exércitos? São exatamente a noiva. A noiva agora ataviada, limpa, purificada, glorificada, de maneira incorruptível, vem para defender esse primeiro grupo. E aí é chamada a Batalha do Armagedon. Tá? Então, nesse momento, será destruído o anticristo e será destruído o falso profeta. Ou seja, vão ser lançados no lago de fogo. O diabo não. O dragão não. O dragão, simbolizado, um simbolismo
do Apocalipse, na verdade é o diabo, o dragão será preso por 1000 anos. E nesse momento haverá, né, o Senhor Jesus tomando posse da sua verdadeira constituição. E agora nós vamos para Mateus, como eu já li ontem, vou ler novamente, Mateus 25, versículo 31. Por que Mateus 25? Aí você vai falar, mas nós começamos em Mateus capítulo 21, então, mas Mateus 25 é o final escatológico, não é? Então, Mateus 25. Vamos lá. Estamos dentro de uma linha de raciocínio, dentro do livro de Mateus. Estamos lendo o livro de Mateus há bastante tempo, desde o capítulo 1 de Mateus. É por isso que estamos agora nesse tema escatológico, o sermão profético de Jesus, o sermão apocalíptico de Jesus. Então, Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, é a segunda vinda. Veja como fica fácil entender a palavra do Senhor dentro dessa cronologia de fatos. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino. Ou seja, esse exército, né, de santos, de eleitos do Senhor, estarão na posse do reino. E diz aqui: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque aí ele fala: tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estive preso, vocês foram me visitar, estive doente, vocês foram me visitar. Então o que Jesus está falando? Jesus está trazendo o ambiente de julgamento, mas não o primeiro julgamento. Qual é o primeiro julgamento? É a separação de cabritos e ovelhas. Ovelhas é a figura dos santos do Senhor. Cabritos é a figura daqueles que se rebelaram contra Jesus, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso já está estabelecido. A Bíblia fala que a própria palavra do Senhor já julgou. O que o Senhor está falando é sobre as práticas. É por isso que muitos confundem aqui e falam, Jesus está falando diferente de Paulo. Por exemplo, Paulo lá em Romanos capítulo 10. Quem crer no coração e confessar com a sua boca será salvo. Não é assim? Quem não crer será condenado. É assim que está escrito lá. Na verdade, o texto fala assim: quem crer no seu coração que Jesus é o Senhor e com a sua boca confessar o nome, será salvo. Em primeiro lugar, vem Senhor, o senhorio de Jesus. Depois, como resultado, a salvação. Não é assim? Então, quem crer e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, resultado, será salvo. Então, e aqui as pessoas falam, mas Jesus está falando de práticas. Jesus está falando de atitudes, vamos chamar assim, de altruísmo, de assistencialismo, né? de ajudar o outro, o próximo. Não. Aqui é o resultado de alguma coisa que já aconteceu no coração. Por quê? Porque Jesus está falando aqui, não é desse lugar que nós vivemos hoje, mas Jesus já está falando de um ambiente já de julgamento, um ambiente escatológico, um ambiente que já se separou todas as coisas. Ele apenas está, de maneira resumida, falando todos os ambientes. Tá? Então, eu vou pular tudo isso e vou para o versículo 41 que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então já é o julgamento do fogo eterno, já é aquele julgamento, é que Jesus, né, resumiu todas as coisas. Malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Quer dizer, o fogo eterno, à primeira vista, não foi separado para os rebeldes, foi separado para os anjos,
né? E o diabo, e a Bíblia fala, o diabo e os seus anjos. Mas por que os rebeldes também vão? Porque se rebelaram contra Deus, como aconteceu com o diabo e os seus anjos. Então, o lago de fogo está preparado para eles. Em Lucas 17, versículo 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, naquele momento, o reino de Deus era uma questão íntima, pessoal, singular, personalizada para cada um, o reino de Deus. Porque o reino de Deus, como diz Jesus, não é comida nem bebida. Porque o reino de Deus está no nosso coração. Depois ele diz assim: a seguir, dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, o que Jesus está falando? Mais uma vez, é um ambiente escatológico. Primeiro o reino vem no meu coração, tá? Primeiro, eu preciso entender, ter a consciência. Eu não sei com quem que eu falava semana passada, eu falava sobre comércio, né? E eu conversava com a pessoa, eu falava assim, olha, eu fui vendedor durante muitos anos, e eu trabalhei, eu vendia as pilhas Rayovac, do tempo ainda que o Pelé vinha na pilha, né? As amarelinhas, há muitos anos atrás. Então, eu falava assim para a pessoa, olha, veja só, houve um momento que a tecnologia da pilha melhorou e tudo mais, e aconteceu da criação, né, do desenvolvimento da pilha alcalina. Mas para que eu pudesse vender, né, a pilha alcalina, para que a Rayovac fizesse a propaganda da pilha alcalina, o que aconteceu? Durante 6 meses, naquela época, eu era supervisor de vendas, né? Então durante 6 meses, o que eu tive que ensinar as pessoas a fazerem para venderem? Eu tive que vender para eles o produto. Depois que eu vendi para eles, eles tinham que vender, né, pro ponto de venda, que era pior ainda, porque não tinha propaganda. Mas por que esse cuidado? Porque a propaganda só poderia vir depois que o produto já estava no ponto de venda. Porque senão ia acontecer uma propaganda negativa. Por que a propaganda negativa? Porque eu estou vendendo algo que a pessoa vai procurar lá na gôndola, vai procurar lá no mercado, na venda, no bazar, na loja de brinquedo, vai procurar e não tem. Então, era um momento difícil? Era, porque era um momento em que a marca ainda seria promovida, seria propagada, mas para que isso acontecesse, o produto tinha que estar na ponta da venda, lá na gôndola, lá no balcão. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque antes que Jesus pudesse manifestar o reino aparente, era necessário ter uma estrutura. E quem é essa estrutura? É o povo, é o segundo grupo, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, desculpe falar assim, de uma maneira completamente didática, então comprou o produto. Qual é o produto? O reino de Deus, o reino eterno. É por isso que Jesus começa, no ambiente de pregação, ele diz, arrependei-vos, né? Pois está próximo o reino dos céus. Então, primeiro, ele colocou esse produto no meu coração, no teu coração, para que nós pudéssemos falar do reino dos céus, para que todos tivessem condição, a liberdade, o espaço, para poder decidir, quero ou não quero esse reino, quero aceitar esse rei ou não quero aceitar esse rei. Então, leva um tempo, aliás, leva muito tempo,
para que depois o Senhor venha e instaure o seu reino de maneira agora física, territorial, geográfica, humana, porque já existe vamos chamar assim, já existe um reino, já existe os seus súditos nesse reino, já existe todo um ambiente de reino para que possa tomar posse e esse reino se manifeste. Deu para entender? Espero que eu tenha sabido me explicar. Então, é exatamente o que Jesus está falando em Lucas 17. Primeiro o reino vem no coração. O reino não é comida, não é bebida, nenhum momento o reino é para isso agora. Não que não seja lá na frente, mas não é agora. Agora é no coração. É um ambiente espiritual, é um ambiente interno, pessoal, singular, personalizado. Cabe a mim individualmente crer ou não nesse reino, desejar viver nesse reino ou não. 1 Coríntios 6, versículo 1 diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Por que esse reino é tão importante e ele precisa estar tão aprofundado em nós, enraizado em nós? Porque nós vamos julgar o mundo. Não pense que Jesus será o rei autoritário, ditatorial. Não. O povo julgará junto com ele. Que povo é esse? O povo de Deus. Então diz assim: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então nós vamos julgar o mundo e também julgar os anjos, né? Nas suas práticas, nas suas atitudes, conforme aqui que está escrita a palavra, né? Então, esse reino milenar é instaurado agora de maneira física, e esse povo, juntamente com Jesus, começa a reinar. E esse povo, juntamente com Jesus, começa a instaurar o equilíbrio. Por isso, ser o milênio, creio eu, e eu tenho ensinado para você, ser um ambiente sabático, o ambiente da perfeição. Agora não é mais a vontade boa, perfeita e... Desculpe, não é apenas e viu Deus que era bom. Não, agora Deus vai ver que é perfeito. Por quê? Porque Jesus está. Então aquela criação lá no começo estará num outro nível. E é exatamente para mostrar ao homem, à humanidade, aos seres angelicais, a todo o universo, o que significa a criação, vamos chamar assim, sob o domínio perfeito de Deus, que não é o que está acontecendo agora. É por isso que está havendo esse desgaste. Mas isso não significa... Então quando a gente deseja, né, a gente tem, puxa vida, olha o que está acontecendo em certa parte do mundo, parece que nunca vai chegar aqui. Ainda que não chegue, um dia vai chegar. Porque um dia o Senhor Jesus estará reinando. Então vamos continuar. Satanás está preso, o milênio está acontecendo, o povo de Deus está juntamente com Jesus, mas só que o mundo está andando, o mundo continua. Como diz Isaías, morrer aos 100 anos, por quê? Porque o mundo está tão continuando que ainda haverá morte. Não é o estado eterno, é só o milênio. Só o milênio. Desculpe a frase, não é só o milênio, é o perfeito milênio, é o Shabá. Mas isso, o mundo está correndo ao redor. O Senhor Jesus toma posse com o seu povo. O seu povo é diferente, o Senhor Jesus é diferente, mas o mundo continua. Então aí é que Isaías fala, olha, morrer aos 100 anos é morrer moço, jovem e tal. Por quê? Porque o mundo continua, só que o equilíbrio, aquilo que o Senhor estabeleceu no livro de Gênesis, o equilíbrio volta, retorna. Então é o mundo agora de maneira natural, de maneira divina, né? Então o leão vai pastar com boi, uma criança vai estar pastoreando o boi, o leão, o lobo, né? Uma criança, um menino
pequeno vai estar, né? A gente vê essas figuras nesses filmes, uma criança puxando o leão, o boi, o lobo, tudo junto, né? Por quê? Porque todo o equilíbrio se manifestará e todos os animais estarão pastando, não haverá predador, não haverá morte nesse sentido. Não obstante o mundo ainda estar acontecendo naturalmente. Por quê? Porque é o momento da criação ser depurada, a natureza ser reequilibrada no Senhor. Então está tudo bem. Só que no final desse milênio, a Bíblia fala que Satanás será solto, né? Atos 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo. Tempos de refrigério e que envie ele o Cristo. É exatamente esse ambiente de milênio, que já vos foi designado, quer dizer, ele já veio na primeira vez, Jesus, versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba. Em outras traduções, creio que até melhor do que a minha nesse sentido, está falando assim, é necessário que o céu retenha, ou seja, segure, de alguma maneira, segure Jesus até esse momento vamos dizer, do seu entronizar de maneira física o seu trono aqui na terra. Né? E diz assim, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. E aí, Satanás, depois desse milênio, Satanás é solto. Quando Satanás é solto, o que acontece? O mundo não está correndo? O mundo não está acontecendo? Claro, muito mais equilibrado, muito mais, vamos chamar assim, depurado, tal, mas continua. Né? A grande tribulação já acabou, então o mundo continua naturalmente se manifestando. As pessoas, claro, de uma maneira mais equilibrada, mas continuam nascendo, vivendo, morrendo, tudo bem. Jesus e o seu povo continuam lá, naquele governo terreno. Só que, quando Satanás é solto, o que acontece? Apocalipse 20, do versículo 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Eu falei para você ontem, né? Por incrível que pareça, com tudo que está acontecendo até nesse ambiente, ainda haverão pessoas que se rebelarão contra Jesus e o seu povo. Mesmo com todas as evidências, mesmo com todo espaço. É por isso que eu falo para você que o Espírito Santo estará agindo. Por quê? Haverão remanescentes. Haverão pessoas, ainda que minimamente, se converterão em algum momento, porque são pessoas sinceras. E lembre-se de Ruth, lembre-se de Raabe, lembre-se do próprio Caleb, lembre-se de Nabucodonosor, lembre-se de... quem mais? O próprio rei Assuero, em dado momento, Ciro, Dario, em dado momento, o próprio faraó do tempo de José, não o faraó do tempo de Moisés, mas o faraó do tempo de José. Pessoas que tinham um distanciamento de Deus muito grande. Aos olhos da palavra eram chamados de ímpios, mas que, por causa da presença dos servos de Deus, da fidelidade, da lealdade, da profundidade com a relação com Deus, essas pessoas se converteram. Então, esse momento haverá. Aí você vai falar, então é a segunda chamada? Não é a segunda chamada. Por quê? Porque aqueles a quem o Senhor deu espaço de conversão, ele vai cobrar. Ele vai cobrar o resultado. Não é isso. São aqueles que por alguma razão ainda não tiveram, não atinaram para Jesus Cristo. Então haverá? Haverá. Mas veja só o que diz aqui Apocalipse 20, de 7 em diante.
será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Está lá em Ezequiel capítulo 38 e 39, tá? Gog e Magog a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram mais uma vez. Mais uma vez. Depois dos mil anos. Depois do Shabá, né, milenista, ou do milênio sabático. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi agora sim. O diabo até então não foi lançado no fogo eterno. Quem foi lançado no fogo eterno foi o anticristo e o falso profeta. As duas bestas. O dragão não tinha sido ainda, agora será. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Agora, Apocalipse 20, do versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco, e há aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, porque agora vem o segundo juízo. Primeiro já passou, está tudo certinho. Só que aqueles mortos, né, que morreram em rebeldia, em rebelião a Jesus Cristo, durante toda a história da humanidade, eles não ressuscitaram ainda. Lembra que eu falei para você? Bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, essa é a outra ressurreição. Lembra que eu falei para você? A gente já passou por esse capítulo, né? Onde eu falei para você que existe o julgamento de ímpios e o julgamento de justos. O julgamento de justos é no primeiro momento. O julgamento dos ímpios é depois do milênio. Lembra? Então estamos andando pela palavra do Senhor. Vamos andando. Diz aqui: então se abrirão os livros, ainda outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte, o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por quê? Por que isso? Lembre-se, vamos lá, voltar a Apocalipse capítulo 20, versículo 4 novamente. Vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então é diferente, né? Esse povo que é do Senhor está no outro patamar, numa outra constituição, enquanto esses estão sendo julgados para o lago de fogo. Mas perceba qual é o cuidado do Senhor Deus. Por que você está falando? Porque você deve estar pensando aquilo que eu penso. Por que tanto cuidado? Porque o Senhor Jesus e Deus tem todo esse trabalho, o Espírito Santo tem todo esse trabalho, exatamente para ninguém falar que o Senhor em algum momento está agindo com injustiça. Porque quando Paulo fala a respeito, que quando nós fazemos alguma coisa aqui, existe um estádio de testemunhas, né? Claro, no mundo espiritual, conferindo, aferindo, assistindo às nossas práticas. Por quê? Porque é uma maneira que Deus tem, de maneira didática, não só para nós, mas também para os seres angelicais, de mostrar que Ele é justo. Mas que não é apenas justo porque pratica justiça, não. Mas Ele é justo porque Ele dá um ambiente para que nós possamos absorver a justiça e ao mesmo tempo recebermos a justiça que vem da parte de Deus. E para isso o Senhor dá vários momentos, vários espaços, vários ambientes, para que se houver alguma dúvida,
essas dúvidas possam ser completamente preenchidas pela manifestação da remissão, do socorro, da graça e da plenitude de misericórdia do Senhor. Então, mais uma vez, ele coloca à disposição e ele mostra por que está julgando. Por que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo? Por quê? Porque é para essas pessoas saberem realmente, para nós também, que estamos do outro lado, aferirmos isso. Para que saibamos, mais uma vez, agora de experiência, por estarmos no ambiente junto com Jesus, de que ele é justo. Porque a gente fala que ele é justo, mas de vez em quando não vem uma coisa assim, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Em outras palavras, estou falando, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo? A gente sempre tem esse sentimento. Não será diferente no julgamento. Se não em relação a nós que já estamos lá, nos galardões e nas recompensas, mas é para que também nós sejamos testemunhas oculares do que está acontecendo com os outros. Vamos lá. Então no versículo 4 diz assim, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, esse grupo aqui. E não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então todo esse grupo está aqui de uma maneira a não apenas reconhecerem, mas serem reconhecidos também pelo Senhor e pelos outros irmãos, pelos demais irmãos que estão no lugar certo e na hora certa e na constituição correta. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então está escrito aqui, não sou eu que estou interpretando, está escrito. Os outros mortos, os restantes, não ressuscitaram antes do governo dos 1000 anos, antes do milênio sabático, tá? Esta é a primeira ressurreição. E Apocalipse 21 fala dos novos céus e a nova terra. Vamos deixar para amanhã? Mas deu para entender? Puxa vida, você vai falar, mas por que ele está insistindo? Para que você entenda todo o ambiente, todo. Eu vejo tanta gente discutindo no WhatsApp, nos grupos, gente pregando a respeito e confunde uma coisa com outra, fica uma colcha de retalhos que nem eu mesmo entendo. E olha que eu estou passando toda a linha de raciocínio, mas nem eu mesmo entendo. Porque porque um monte de comentário aí mistura com filme, mistura com uma teologia, essa teologia que, por exemplo, está inspirada, o Deixados para Trás, que é de 300 anos para cá. Não é uma teologia tão velha, tão antiga. Né? E aí mistura uma coisa com outra, mistura os canais, enfim, não é assim. Tem uma linha de raciocínio, e essa linha de raciocínio é consistente, é permanente, é um processo, né? É uma progressão. Tudo na palavra de Deus é uma progressão. Tudo na palavra de Deus é progressivo, é para frente, é para o alto, tá? Tudo, até mesmo a nossa salvação. A gente aceita Jesus, que eu chamo de santificação inicial, mas é o Senhor quem vem, é o Espírito Santo quem me convence. Eu apenas abro meu coração, quem faz toda a obra é o Espírito Santo. E a partir desse momento, aí sim é que começa uma vida com Deus. Mas essa vida com Deus dura anos. Aliás, creio eu, vai durar toda a eternidade, porque toda a eternidade a gente vai aprender de Deus. E assim é toda a manifestação, todos os acontecimentos, inclusive os acontecimentos escatológicos. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Já falei demais e nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Entre nas ministrações anteriores, pense a respeito, medite, por favor. Não queira simplesmente absorver uma doutrina como eu
tendo, né, o perfeito controle de tudo, não. Mas ouça, pense, medite, quem é o teu Deus? Por que ele age desse jeito? Por que tem tantas fases? Qual é o seu objetivo com tantas fases? Ele poderia vir aqui amanhã e falar, acabou, chega, já deu. Como diz o gaúcho, deu para ti. Né? O gaúcho diz assim, deu para ti, acabou, não tem mais, já encheu. Não. Deus está insistentemente falando a respeito, senão não estaria aqui conversando com você. Né? Senão não estaria todos os dias falando a respeito, tá certo? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Paz do Senhor, Bispo Antônio, estou orando pelo Senhor, pelos exames, por essa cirurgia que o irmão fará. Deus abençoe a todos, meus pais, meus tios, minhas tias, minha tia Rosária, minha tia Alzira que está aqui, pastora Mara e todos que estão aqui ao nosso redor. O Senhor esteja sobre cada um, na nossa comunhão. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração. Não pode ser apenas algo teórico, didático, para eu discutir com o irmão A, irmão B, se está certo, se está errado, se eu estou mais certo, o outro está mais errado. Não. Por favor, Senhor, nos ajude a entender de que é mais do que isso, é a nossa relação com o Senhor, é o ambiente de perfeição, de plenitude, o mover, o poder, a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, por isso derrama-te com a tua graça, derrama-te com o teu poder, dá continuidade à tua obra com o teu Santo Espírito, para que nós tenhamos a razão, o entendimento, o equilíbrio, o aprendizado em todas as coisas e sejamos fortalecidos na nossa fé, no nosso andar, no nosso caminhar, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem um domínio, não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore, se o Senhor assim não permitir. Por isso derrama-te com teu poder, com teu mover, visitando as nossas famílias, a nossa casa, visitando os nossos queridos, os nossos lares, aqueles que andam em comunhão conosco. Também, ó Deus, visita o nosso país, o nosso Brasil, liberta, se compadece, tem misericórdia, perdoa o nosso pecado e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que nós tenhamos uma segunda-feira maravilhosa, uma semana especial, inesquecível, memorável. O Senhor nos dê sucesso, realização, conquistas no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, nós possamos prosperar e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te dê uma segunda-feira maravilhosa, uma semana especial, em tudo o Senhor esteja à frente de todas as coisas. E o Bispo Antônio está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, a sua cirurgia foi marcada para dia 6 de setembro. Já estou orando, Bispo Antônio, pelo Senhor e vou estar orando todos os dias até a conclusão desse momento que o Bispo Antônio está vivendo. Deus abençoe a todos, um beijo para todos vocês, um beijo, pastora Mara, fiquem na paz do Senhor, uma semana maravilhosa, até amanhã às 10 horas da manhã, estou falando de escatologia, estou tentando terminar esse momento, mas está sendo uma grande bênção. Deus abençoe, fiquem na paz, tchau, tchau.